Acho que o que nós vimos hoje, não é? Os três brilhantes palestrantes que participaram desse nosso painel deixaram bastante claro que não é bem assim, né? As intenções, eu não tenho dúvida alguma de que são as melhores possíveis, né? Mas muitas vezes nós vemos no texto proposto algo muito distinto do que se vende, né? Então vende-se, por exemplo, uma proposta de não cumulatividade plena do IBS, mas a PEC 45, por exemplo, vem com uma proposta, uma redação praticamente idêntica à não cumulatividade atual do IPI, que todos sabemos que não é plena. A par, isso sequer foi discutido no dia de hoje, porque nós discutimos mais a questão da oneração dos prestadores de serviços, mas me pareceu que ficou bastante clara a posição de todos, enfim, com fundamentos jurídicos e econômicos bastante sólidos, demonstrando que nós não estamos amadurecidos para implementar as propostas que foram apresentadas até o momento. A advocacia, eu não gosto de falar exclusivamente da advocacia como se fosse algo que nós estivéssemos, enfim, pleiteando para nós, para o nosso setor, que é claro, é muito importante e é a função da associação. Mas no que diz respeito às propostas de reforma tributária, o que se vê é um ônus muito grande para todos os prestadores de serviço e aí, por consequência, também para os advogados. É importante que todos tenham consciência de que não adianta onerar um único setor de prestação de serviços e que hoje é responsável, enfim, por uma geração de empregos fenomenal no nosso país e pondo em risco, afinal de contas, a saúde financeira desse setor, das empresas, das pessoas jurídicas e que compõem esse setor. E aí, os advogados, obviamente, estão incluídos. Acho que pudemos aqui transmitir a preocupação para quem está no Simples de que não é tão simples assim, né? Desculpe o trocadilho, mas vendem também esta ideia de que, puxa, quem está no Simples terá a sua carga obedecida, mantida. Quem está no Simples não estaria atingido por nenhuma dessas propostas, quer da CBS, quer do IBS, de majoração da carga tributária. Isso realmente é verdade. Mas, de outro lado, quem está no Simples também não daria direito a crédito dos tomadores daquele serviço. Então, será que um tomador de serviço amanhã, se tivéssemos implementado o novo sistema, teria interesse em adquirir produtos, serviços de quem está no Simples e não tendo, portanto, direito a crédito? Ou ele iria, enfim, atrás de alguém que estivesse um pouco acima daquele do Simples, com faturamento um pouco acima, mas já fora do Simples, e que aí ele pratique um preço muito semelhante e acabe dando direito a crédito? Então, será que isso não seria prejudicial a quem está no próprio Simples também? Ou, de outro lado, será que isso não seria uma cápsula em que quem estivesse no Simples, para não ter majoração da sua carga, se visse também obrigado e desincentivado a crescer, né? Obrigado a se manter com aquele faturamento menor para ficar no âmbito do Simples? Na verdade, isso tudo são questões que não foram ainda bem examinadas. E por isso que eu manifestei até minha tristeza no final do exemplo em relação às propostas de reforma tributária, porque isso tudo precisa ser melhor examinado, melhor testado, né? Para nós realmente termos a melhor reforma tributária possível. Essa é uma proposta também muito polêmica, né? Porque o que existe é uma isenção na distribuição de lucros e dividendos das pessoas jurídicas. Então, há uma crítica muito grande de que o empresário, por exemplo, que tem uma empresa, quando ele retira os seus lucros e dividendos, ele não paga imposto de renda sobre aquilo. Isso é verdade. E a crítica que se faz, que é errada, é de que, puxa, mas se o empregado daquela empresa, quando recebe o seu salário, paga imposto de renda, por que o empresário não pagará? Veja, o empresário ele já paga o imposto de renda na sua pessoa jurídica. Imposto de renda, contribuição sobre o lucro, PIS, COFINS, IPI, ICMS, quando o caso, enfim, ele já tem toda a tributação na pessoa jurídica. Se ele tiver também uma tributação nos seus lucros e dividendos, isso desestimulará a formação de empresas e de sociedades, e especialmente no nosso setor assim, de prestação de serviço como um todo, não só advocatício, porque aí ainda tem um adicional.
Na verdade, os prestadores de serviço, advogados, dentistas, médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, enfim, todos os profissionais liberais que se unem em sociedade, eles se unem para prestar o serviço conjuntamente, mas eles não têm um intuito de lucro no sentido de reinvestir, de crescer, eles não têm uma atividade empresarial. Então, especialmente para os prestadores de serviço, isso seria extremamente prejudicial e acabaria incentivando o quê? Incentivando um movimento contrário à pejotização, em que aqueles que hoje estão em sociedade formalizada, gerando emprego, gerando arrecadação, seriam incentivados a voltar a atuar como pessoas físicas e aí facilitando muitas vezes uma contratação sem registro em carteira, enfim, dificultando a fiscalização. Então, essa visão pró a extinção, a revogação da isenção do imposto de renda sobre lucros e dividendos é uma visão míope, né? E por último, apenas não podemos esquecer que quando veio essa isenção lá em 1995, ela foi acompanhada de uma majoração do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, no mínimo, que voltemos a 1995. Se é para revogar a isenção, então que se reduza o imposto de renda da pessoa jurídica. Veja, eu acho que, enfim, a chance dessas propostas serem aprovadas como estão é muito baixa. E se aprovadas forem, claro que aí a aprovação de uma implica, enfim, a não aprovação de outra, porque algumas são complementares e aí você acaba tendo uma reforma final, às vezes, provavelmente, uma junção da PEC 45, a PEC 110, eventualmente pegando alguma coisa do projeto de lei da CBS, enfim. Mas o que ocorre? Há um receio muito grande de como será esta implementação, se aprovados forem esses projetos. E especialmente porque, como disse o Dr. Hamilton na sua apresentação, há uma proposta de transição, seja qual for a PEC aprovada, dada aí a complexidade das alterações, há uma proposta de transição em que nós conviveríamos com o novo sistema, o sistema atual com o novo sistema. Então, olha só a bagunça que isso seria. Então, no mínimo, nós temos também que aí investir, na verdade, na desburocratização, na simplificação dos sistemas atuais. Nós também não podemos, isso acabou até por, infelizmente, não tivemos tempo suficiente para tudo que precisaria ser dito, né? Teríamos aí a noite inteira para conversar, mas é essencial que antes de qualquer proposta nós tenhamos uma simplificação do sistema atual como um todo.